Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o Cristo Mais, aqui com você na TV RBA, neste domingo, nesse primeiro domingo de fevereiro. Portanto, estamos já no clima do carnaval, esse tempo de folia, mas, no entanto, o Cristo Mais vem aqui mostrar para você um assunto muito importante. E, recentemente, a gente tem convivido com muitas notícias, traumas, e sobre o feminicídio. É exatamente isso. Por quê? O que está levando o homem a perder a noção do seu tempo, da sua vida, e tirando a vida da esposa, da namorada, da companheira? Qual a razão? Há uma explicação para isso, né? Portanto, nós convidamos aqui conosco a doutora Daniela, que é psiquiatra. Eu trouxe ela aqui conosco para que ela nos fale um pouco qual é o problema, se há um transtorno que possa ser tratado ou não. Bom dia, doutora. Bom dia, padre. É um prazer estar aqui com o senhor, frente ao seu público, poder esclarecer um pouco algumas questões acerca do feminicídio. O que leva a isso? Porque é uma situação, eu, por exemplo, estou convivendo, né, nas redes sociais, no nosso canal TV RBA, e a gente acompanha toda essa problemática. E está aumentando cada vez mais. Sim. Né? Então, o que leva o homem a um ato como esse? Vamos lá. Primeiramente, falando um pouco dos primórdios, da função do homem e da mulher, né? Desde a idade do início, né? Da construção de uma sociedade, a gente lembra que o homem ele tinha essa força física, então ele era responsável por a questão de caçar, buscar o alimento, e a mulher acaba ficando gerenciando o ambiente onde ficam as crianças. Então esse poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo feminino, que a neurociência explica um pouco a partir dos nossos primórdios. Mas isso não justifica essa força física que o homem tem e o quanto isso está sendo usado de forma errônea hoje com a mulher. E a gente tem que lembrar, padre, que a mulher ela tem esse significado maternal. Todo homem agressor, ele nasce de uma mulher. Então, o que justifica que essa atitude agressiva esteja ocorrendo hoje? Cada vez mais a gente vê como uma epidemia, né? Então, lembrar um pouco, a gente está um pouquinho longe ainda, mas o Agosto Lilás fala um pouco sobre a violência contra a mulher. E quando eu falo de questões epidêmicas, cada vez mais você vê em cerca de uma mulher a duas mulheres sofrem essa questão de assassinato, né? Do feminicídio a cada hora no Brasil. Então, isso é assustador. E eu acho que existe uma questão multifatorial, padre. Não é uma condição, isso lembrar aqui que o feminicídio é crime. Você não pode colocar como uma condição patológica de base que justifique na psiquiatria uma agressão, matar uma mulher. Então, é crime e esses indivíduos, eles são imputáveis. Eles têm que ser julgados e condenados. Lembrar um pouco, eu acho que a questão, dentro da condição multifatorial, essa questão do advento da internet e da disseminação de conhecimento e de informações, o quanto a mulher consegue já, no seu papel, denunciar. Então, a gente sempre teve, padre, essa questão de agressão e de assassinato, do feminicídio. Mas, sim, eu concordo que está aumentando. Essa troca de informações, esse fluxo de internet, de globalização de informação, tem influenciado o homem de forma errônea. Mas existem outros fatores. Existe uma condição patológica de base que possa justificar? Não. Mas a gente tem que avaliar se existe algum traço de algum transtorno de personalidade, algum diagnóstico de base, mas não vai justificar o feminicídio. Tá? É claro que um ato desse não justifica, né? Não tem por que a gente buscar uma explicação. Uma causa. Uma causa, digamos Sim. assim. Mas o que eu quero ajudar aqui a refletir um pouquinho, né, com os nossos
telespectadores que Sim. nos acompanham, exatamente essa competitividade, né? A competição entre o homem e a mulher. Hoje, a gente sabe que a mulher hoje ganhou um terreno, digamos, Sim. né? Sim. Pelos seus direitos, né? Pelo seu papel, né? No trabalho, na família, na sociedade. Isso tem diminuído assim, a questão do ego do homem? Acho que sim, acredito, falando exatamente sobre essa questão do homem, de como ele se enxerga na sociedade, como ele vê a sua mulher sendo mãe ou esposa ou algum outro papel, namorada, noiva. Existe uma condição de fragilidade do homem nesse ato, nessa violação do poder da questão, eu acho muito, padre, do livre-arbítrio, né? Do quanto o homem acaba invadindo o espaço da mulher e o quanto ele se posiciona violentamente sobre esta. Mas existe uma fragilidade do homem dentro de uma condição de poder que a mulher conseguiu colocar o seu papel na sociedade. Aí eu lhe pergunto, o homem tem medo da mulher, do poder da mulher? Tem, alguns, os que cometem esse ato, sim. Isso é uma covardia, né? Porque se usa dentro da fragilidade física, porque nada justifica, como o senhor falou, a questão de uso de testosterona hoje, anabolizantes para o fortalecimento físico do homem. Isso não vai justificar uma agressão. Por que que acontece com a mulher e ele acaba não explodindo, não perdendo o controle com outras relações que ele tem dentro da sociedade? Então, não é uma questão única de anabolizante ou da questão midiática, mas é uma somatória de fatores hoje que não justificam, mas que levam nós a pensarmos o porquê dessa ruptura, né? E o agravamento, né? Porque cada vez mais você enxerga que não tem esse freio. Esse freio está se rompendo hoje na sociedade, por N questões, mas eu não tenho como identificar uma agressão dessa sem enxergar a condição da fragilidade do homem e do medo de ser tomado o seu espaço como poder dentro do ambiente de trabalho, dentro das posições sociais e dentro do trabalho. Só vê muitas profissões hoje que há 30 anos você não tinha uma delegada com a frequência que você tem hoje, uma juíza, uma psiquiatra, né? Outras especialidades dentro da medicina e outras profissões, engenheira, né? Então, a mulher, existe a questão da resiliência. Muitos eram professoras, né? Na maioria professoras, exatamente. Eram professoras, na sim, maioria... Sim. Né? Idade escolar de nível médio ou então ainda infantil, né? Talvez pensando nessa condição materna, dessa relação com as crianças. E hoje você vê também o sentido contrário, muitos professores dentro do ambiente escolar ainda na infância, né? Então as coisas, as relações, os papéis se misturaram muito. Mas não se pode deixar de pensar que essa questão igualitária de funções acaba levando o homem a se perder e perder o filtro. Eu acredito que a mídia, ela favorece muito, mas é como o senhor falou, é injustificável. Então, por ser injustificável e crimes hediondos, né, geralmente, você tem que avaliar o comportamento. Dentro da condição de um feminicídio, vai se avaliar o comportamento do homem, mas não pode deixar de se pensar que é um crime. Então, você tem traços de personalidade, questões sociopáticas, transtorno borderline, outras questões, uso de substância, abuso de substância hoje, que se vê muito mais do que antigamente, mas nada disso justifica esse ato. Eu, como padre, né, que a gente acompanha tantos problemas dentro da vida familiar, a gente sabe disso, né? Sim. A gente ouve no confessionário muitas situações, e claro que a gente não vai falar aqui detalhes, né? Mas o quanto isso preocupa, porque a gente traz
essa problemática assim que a gente sabe que está acontecendo. Sim, está ocorrendo, né? E está aumentando. E está aumentando. Sim. E o senhor deve lembrar, antigamente sempre existiu esse confessionário, então o senhor sempre deve ter recebido essas queixas das mulheres casadas, namoradas, noivas, das relações entre homem e mulher. Mas acredito eu que o senhor já percebeu essa epidemia, esse volume aumentando, né? Sim, sim. E o quanto as pessoas, não me refiro à sociedade como um todo, mas o quanto isso está sendo banalizado. Se for pensar num contexto cultural, um crime desse ocorrendo há 20, 30 anos, eu acredito que o impacto seria muito maior, mesmo não tendo essa mídia toda. Muito né? bem. Então, doutora, nós vamos para um breve intervalo, Sim. tá? Mas fique aí, porque o assunto vale a pena a gente acompanhar sobre essa triste realidade que nós estamos convivendo. Você sabe muito bem, não podemos ser indiferentes, né, com essa situação que estamos acompanhando, tá ok? Voltamos já já. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite. Pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas.
Muito bem. É triste a gente estar aqui falando desse assunto, porque o nosso programa tem por objetivo levar o Evangelho, a Palavra de Deus, para todas as criaturas, como é nossa missão. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho para todas as criaturas. Mas nós encontramos, ao longo do caminho, essas situações. Por isso, nós trouxemos aqui a doutora Daniela para tratar um pouco, né, dessa triste realidade. A questão da Maria da Penha, por exemplo, doutora. Sim. Isso tem freado ou o próprio homem está batendo de frente com essa lei? Eu acredito, padre, que existe um freio inicial, né, com a mudança da questão da legislação, mas ainda tem que se pensar de que a nossa legislação, ela permite, e aí eu vou entrar numa questão polêmica, que não é minha área, né? Eu sou da medicina, da psiquiatria, mas acredito que os advogados, quem é da área judicial, pode se pensar nisso. As nossas leis, elas permitem que se burle, que se pule a cerca novamente e cometa algum novo ato, alguma questão assim, mais um agravamento, né? Porque, por exemplo, você tem uma medida protetiva contra uma mulher. Se essa mulher vai na delegacia e retira essa medida protetiva, o homem pode ir lá e cometer novamente. Até porque dentro da legislação brasileira, você tem essa possibilidade, eu não sei a forma que se fala isso, mas modificar dentro da Defensoria Pública do acusado, modificar toda a estrutura da história, do que realmente aconteceu. Pois é, mas a medida preventiva do caso, né, estabelece 100 metros, Sim. Mas a pessoa, tanto Não o homem cumpre. como a mulher, precisam sair. Sim. Um dia vão se encontrar em qualquer outro lugar, né? E isso pode até contribuir para que os dois ali se encontrem em ambiente que seja desfavorável, né? E aconteça também novamente uma situação. Uma situação, né? Então, não é só a condição da medida protetiva, né? Como eu estava conversando no primeiro bloco, essa questão do multifatorial, mas também, assim, cultural, social, do mundo que hoje a gente vive, da questão igualitária. Só que se permite nos lembrar o quanto existia o cavalheirismo, a relação do homem com a mulher. O homem abria a porta para a mulher, pagava uma conta. Bom, já que hoje estamos nos igualando e que então não exista mais essa relação entre homem e mulher, de que o homem ele pode mais, seria um poder que o homem acaba criando. E essa atitude, né, de cavalheirismo, de cuidar da mulher como um ser frágil. E a mulher em casa era como uma serva, né? Sim. Tem que trazer a sandália, a toalha. Cortar a comida, né? cortar a carne do marido. Exatamente, tudo isso aí. Eu lembro do meu pai falando muito isso, né? Que a minha avó, que era italiana, e o meu avô também, a vovó cortava o bifinho do meu avô. Então, isso a gente está falando do quê? 50 anos. Não está tão distante, né? Mas se modificou muito a relação dentro de casa, não só da mulher com o homem, mas do homem com a mulher e do papel desse homem, dessa relação paternal com o filho de cuidado, que não é uma ajuda que o pai está dando, ele está executando seu papel de pai de cuidar, que não é só trazer o alimento em se tratando dos primórdios, né? Mas também de cuidar dos filhos, de ter uma assistência na condição educacional, de fazer, de praticar essa posição de pai, que é uma relação paterna. Muita gente fala disso, né? O meu marido me ajuda com os filhos. Não é uma ajuda, é uma função do pai. Não é só de trazer o alimento, trazer o salário. Porque a mulher está trazendo também. Então, isso está se igualando. Mas o quanto o homem não é freado hoje na sua ação. O porquê disso, de não temer. Aí, quando você falou do trabalho, hoje, às vezes, a mulher ganha mais do que o homem. Sim, sim. Né? E o quanto isso pode ser perigoso, porque acaba deixando o homem com medo. Eu estou perdendo o meu papel de poder, de protetor da casa, reduzido. E aí a gente vai entrar em questões de autoestima. E o quanto os transtornos podem influenciar, mas que não justifica. Temos um crime, né? Inclusive, temos um crime com
infratores, com acusados de que você vai avaliar comportamento e não tem nenhuma condição de base patológica, né? Inclusive tem testes para avaliar o quanto você tem um perfil de um traço antissocial no indivíduo e o quanto isso pode influenciar, né, naquela condição de ter acontecido um crime, mas o quanto isso não deixa de ser imputável. Agora o homem ele vai ser julgado. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Dentro da psiquiatria, Sim. existe a cura? Do que exatamente? Do feminicídio? Do feminicídio, ocorrido... do homem entender que é importante ele dar valor à mulher. Falando psiquiatricamente sobre fenomenologia, né, sobre as ações do homem, não existe uma cura específica para uma ação de um homem que cometeu aquele ato. Mas eu acredito muito no ser humano, eu acho que a gente tem que rever não os papéis, mas o olhar para o outro. No sentido igualitário, não só de poder, mas de ser humano, de ser cuidado. Assim como o homem cuida da mulher, a mulher cuida do homem. Somos iguais nesse sentido, de respeito, inclusive, e valorização. Eu acho que a partir do momento que o homem e a mulher passam a ter um respeito entre si, Sim. Né, olhar os valores de cada um, Sim. essas diferenças sociais, tudo mais, elas são compreendidas, né? Exatamente. E cada um respeita a diferença do outro, porque o homem nunca vai ser igual à mulher no sentido de força. Existe uma condição de fortaleza maior do homem, fisicamente falando. Existe uma resiliência, um poder de gerenciamento maior da mulher em algumas situações, né? Isso não é lei, também não é regra, mas que se respeitem dentro das suas diferenças e amem as suas condições de cada sine qua non, né? De cada um. Muito bem. Olha, que maravilha esse assunto. É interessante, né? A gente entra aqui anos e anos e com certeza teremos muita coisa ainda para ouvir, para aprender. Mas vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesma distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite. Pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE
Telefone para contato 993-878820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. Muito bem, olha só, eu estou aqui muito motivado para continuar, viu, doutora, esse assunto outras vezes aqui com a gente. Sim, com certeza, tá? será certo? muito prazeroso estar aqui com o senhor. Vou lhe trazer outro dia também a senhora e a Sheila, que é psicóloga, vamos colocar uma aqui do lado da outra para a gente tratar desse assunto. Sim, sim, temos muitos assuntos, trocar figurinhas. Mas agora acompanhe, porque eu vou dar 1 minuto e meio para a doutora, para ela falar sobre prevenção, tá bom? Agora, no final desse nosso programa, ela vai falar sobre prevenção. Doutora, é com a senhora. Vamos lá, eu acho que é importante falar do quanto é possível se prevenir essa violência que está acontecendo hoje, desde a infância, né? Porque, se for pensar, os agressores, eles têm uma mãe. O quanto nós, mulheres, educamos nossos filhos para um respeito com a mulher, a visão da mulher, o posicionamento da mulher hoje, que é diferente, mas o quanto é necessário respeitar o outro, seja homem, mulher, isso já se falando em condição de ser humano. É claro que a linguagem, ela vai modificar, dependendo da faixa etária. Mas o quanto é importante prevenir e mostrar a importância do respeito mútuo das relações humanas para que se evite esse tipo de tragédia, esse tipo de situação que está acontecendo hoje. Então, educar, prevenir, disseminar conhecimento acerca do respeito ao outro, à vida, né? Fundamentalmente, eu acredito que essa é a base para que a gente possa acreditar num ser humano melhor e nas relações muito mais saudáveis e de um prognóstico favorável à sociedade. Muito bem. Doutora, a gente agradece a sua presença. Eu agradeço imensamente a oportunidade, padre. Foi um prazer lhe conhecer, né, através da doutora Maria José, né, doutor Sérgio, e vamos trazê-la novamente aqui conosco. Será muito prazeroso, agradeço demais. Tá bom? É um grande prazer lhe conhecer. E olha, um mês de fevereiro cheio de graças de Deus, né? Amanhã a gente celebra Nossa Senhora das Candeias e vamos então entrar na folia, mas com muito cuidado, tá certo? Sem esquecer a razão e os sentimentos do coração, tá bom? Uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Tchau, tchau.